Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 139 que vai ao ar no domingo, dia 7 de agosto de 2022. E no Tributologia de hoje eu não poderia deixar de abordar a notícia que foi veiculada na semana falando sobre a decisão do STJ que negou o penhora online antes da citação do executado. Gente, é impressionante como que a gente tem que festejar uma decisão tão óbvia, mas em matéria tributária, infelizmente, a gente precisa aprender a comemorar as pequenas vitórias de garantias fundamentais, as pequenas vitórias da defesa do contribuinte, porque em matéria tributária, diuturnamente, nós vamos encontrar violações desses direitos. Diariamente nós vamos encontrar decisões judiciais que violam o direito à propriedade, atuações da Fazenda que violam direitos fundamentais do contribuinte. Então, efetivamente, é sim uma decisão a ser muito comemorada, porque a Fazenda ela estava começando a criar um hábito muito cruel de pedir, primeiro, a penhora online nas contas do contribuinte para que então fosse efetuada a sua citação. O argumento da Fazenda é que se o contribuinte for citado em execução fiscal, ele vai dilapidar o seu patrimônio, ele vai esvaziar suas contas e não vai efetuar o pagamento. Eu falo sempre nos meus tributologias, e vocês que me acompanham sabem disso, que essa beligerância causada pela Fazenda, ela é ruim para o direito tributário, ela é ruim para o direito brasileiro, para o desenvolvimento econômico, porque efetivamente o contribuinte não pode ser tratado como um alvo, ele não pode ser tratado como um mau pagador. É claro que existem maus pagadores, é claro que existem sonegadores, mas não é todo o contribuinte que está nessa condição. Muitas vezes ele passa por dificuldades financeiras. Mas vamos ao que interessa, né? O rito da Lei de Execuções Fiscais, ele é um rito especial, elaborado, pensado e estruturado para facilitar a satisfação do crédito tributário por parte da Fazenda Pública. A Lei de Execuções Fiscais, então, ela existe com um único objetivo, que é facilitar a execução da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas ainda assim, as garantias fundamentais têm que ser respeitadas, dentre elas o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa. E é por isso que na execução fiscal, o executado, réu, ele é citado para pagar em 5 dias ou oferecer bens em garantia. Ele é citado para pagar ou garantir o juízo. Caso o indivíduo efetue o pagamento, ok, haverá extinção da execução fiscal e caso ele garanta o juízo, então ele terá o direito de opor embargos à execução fiscal, que é a ação constitutiva negativa que, por excelência, é a defesa na execução fiscal, a defesa de mérito na execução fiscal. É claro que assuntos que o juiz pode reconhecer de ofício que não necessitem dilação probatória podem ser alegados em sede de exceção de pré-executividade. E para isso não há necessidade sequer de garantia do juízo. Mas enfim, voltando aqui à lógica da decisão, você é citado para pagar ou garantir o juízo e então é promovida uma penhora caso você, executado, permaneça inerte. Essa é a lógica. A Fazenda, então, ela começou a requerer que efetivamente houvesse uma penhora anterior a essa citação. Ou seja, o indivíduo passaria a sofrer uma constrição dos seus bens antes mesmo de saber o motivo. Ou seja, eu vou bater em você sem você saber por que está apanhando. Essa seria a lógica, né? A Fazenda Nacional, ela alegou na sustentação oral lá no STJ que quando o contribuinte é citado, ele efetivamente vai dilapidar o seu patrimônio, né? E nesse caso concreto, a Fazenda Nacional argumentou que deveria ser aplicado o artigo 854 do CPC de 2015, que permite que o juiz, a pedido do autor da execução, determine que haja o bloqueio nas instituições financeiras de ativos financeiros do devedor para facilitar essa penhora em dinheiro, né? Nesse caso especificamente,
a Fazenda alega que há uma dificuldade muito grande para a recuperação de valores de tributos, que a cada 5 devedores, 4 se desfazem do patrimônio quando recebem a citação. E aí eu acho até interessante isso, né? Porque, veja, a Fazenda tem a medida cautelar fiscal, a Fazenda tem argumentos de fraude à execução fiscal, a Fazenda tem diversos elementos para bloquear o patrimônio do devedor, mas ela quer que o justo pague pelo pecador. Gente, se o cara foi citado em execução fiscal e dilapidou o patrimônio, medida cautelar fiscal, é fraude, acabou, viola o artigo 185-azão do CTN, é fraude à execução. Aliás, a alienação de bens do devedor após a inscrição endividativa do crédito tributário já é considerada fraudulenta. Já é considerada fraudulenta. Imagina depois da execução fiscal. E essa presunção, o STJ já entendeu que ela é absoluta. Se o indivíduo não tiver bens para saldar o crédito e ele aliena bens após a inscrição endividativa, essa alienação de bens já presume-se fraudulenta e a presunção ela é absoluta. Esse é o entendimento do STJ, não tem como fugir disso. Enfim, a Fazenda tem diversos elementos a seu favor e agora quer mais um, fazer com que o justo pague pelo pecador, pelo mal pagador, né? Então, efetivamente, o STJ, ele adotou um posicionamento garantista pró-contribuinte, né? O relator, que foi o ministro Herman Benjamin, ele retificou o seu voto, passou a acompanhar a divergência aberta pelo ministro Mauro Campbell, né? Contra o pedido da Fazenda. Entendendo que a jurisprudência do STJ, ela se firmou no sentido de que o CPC não altera a natureza do bloqueio de dinheiro via cisbajude, né? Nesse caso, o bloqueio de dinheiro é medida cautelar. Se é medida cautelar, devem ser cumpridos os requisitos para que haja sua efetivação antes da citação. Você não tem como definir uma medida cautelar se não há comprovação de que há risco para satisfação daquele crédito, sem comprovar que aquela cautelar ela é devida, que ela é cabível. O que a Fazenda faz toma execução, bloqueia e o contribuinte que se vire. Não é assim que funciona. Tem que provar que o indivíduo está de má fé. Tem que provar que o indivíduo está agindo dolosamente, tá? A decisão, então, foi unânime, definindo que não cabe a penhora online antes da citação no RESP 1664465. Anote, RESP 1664465. Beleza? Já em 2019, já houve um caso semelhante em que o STJ até entendeu que era cabível uma penhora excepcional, né, antes da citação. Mas, para isso, deve haver a comprovação dos requisitos da cautelar. Deve haver a comprovação dos requisitos da cautelar. Ou seja, se os requisitos da cautelar estiverem presentes, a Fazenda provou que o indivíduo está dilapidando seu patrimônio, que o indivíduo está destruindo, está vendendo, está doando, está dando para a mãe, beleza, ok. Aí o cara tá de má fé. O que você não pode é pedir uma cautelar contra o indivíduo que age de boa fé, que simplesmente inadimpliu o tributo e é réu numa execução fiscal. Isso não pode acontecer. A execução fiscal ela só anda para frente. Ela é feita com o objetivo de satisfazer o crédito. Então ela é muito cruel para o contribuinte. Ela é muito cruel para o devedor, né? Então, muito cuidado com isso. Porque efetivamente não devem restar dúvidas que hoje é possível essa penhora online, desde que os requisitos da cautelar estejam cabíveis. Se não tiver nenhum requisito da cautelar, esquece, não cabe penhora online antes da citação, tá? Inclusive, vamos pegar aqui um gancho, que lá no julgamento do RESP, até separei esse assunto aqui, lá no julgamento do RESP 1377507 de São Paulo, RESP 1377507 de São Paulo, o STJ entendeu que a indisponibilidade de bens e direitos, lá do artigo 185-azão do CTN, ela depende da citação do devedor, da inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora, da não localização de bens penhoráveis após o esgotamento de todas as diligências. Além disso, um pedido tem que existir nos autos, né? O pedido de bacenjude ou cisbajude, determinação pelo magistrado e a expedição de ofício aos órgãos do Detran, enfim, do Denatran.
Então você percebe que esse pedido da Fazenda é um pedido extremamente cruel e que viola o direito fundamental do indivíduo não sofrer a constrição dos seus bens sem que se comprove que haja uma má-fé, sem que se comprove que ele efetivamente coloque em risco a satisfação daquele crédito. Portanto, senhoras e senhores, é uma decisão que tem sim que ser festejada, porque isso tinha virado uma praxe. Eu confesso que eu tenho visto muito isso na prática, muito. Eu tenho visto muito cliente bate na porta do escritório falando assim: Gabriel, sofri uma penhora online, não sei de onde veio. Aí você liga pro gerente e a gente fala: olha, é uma execução fiscal. Fulano, você é réu numa execução fiscal. Mas peraí, como é que eu sou réu numa execução fiscal se eu não fui nem citado? Como é que eu sofri penhora se eu não fui nem citado? É um argumento muito viável. O indivíduo não tem o direito de exercer o contraditório, de oferecer um bem que vai ser menos prejudicial para a sua resistência, para a sua continuidade. Gente, é uma empresa que quebra, é uma família que fica desempregada, famílias que ficam desempregadas. Então, peraí. Não dá para tratar o contribuinte como sendo 100% vagabundo. Não é assim que funciona. A Fazenda precisa acabar com essa beligerância. Ah, mas, Gabriel, a cada 5, 4 dilapidam patrimônio depois da citação. Vai atrás, Fazenda. Existe um que precisa ser protegido. Esse um já é o suficiente para que se resguarde os direitos fundamentais. A partir do momento em que uma pessoa sofre uma violação dos direitos fundamentais, a sociedade inteira corre o risco de sofrer. E isso não pode acontecer. Parabéns ao STJ por essa decisão, uma decisão extremamente técnica, inteligente e que resguarda o contraditório e a ampla defesa do contribuinte. Bom, é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado por estarmos juntos por mais uma semana no Tributologia. Foi um prazer enorme poder encontrar com vocês mais essa semana e eu queria agradecer o carinho de sempre. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe, comente para que mais pessoas tenham acesso ao Tributologia. Se você está ouvindo na sua plataforma de podcast, também avalie e mande para os amigos ouvirem no trânsito. Afinal de contas, dá para maratonar bem o Tributologia no trânsito atual que nós estamos vivendo, não é verdade? Pessoal, ó, um beijo enorme. Ah, e só mais um detalhe. Aproveite. O Mandado de Segurança no Direito Tributário está atualizado, terceira edição. Corre lá na Saraiva e compra o seu livro. A gente está 2 semanas como mais vendido. E o Manual de Direito Tributário está muito completo, também na segunda edição. Para você que está fazendo pós-graduação, concurso, que está na graduação e quer aprender Direito Tributário, corre lá, adquire o Manual de Direito Tributário, segunda edição, editora Método. Você que quer entender o Mandado de Segurança em matéria tributária, o livro é da editora Saraiva, também está disponível na Amazon. Pessoal, um beijo, muito obrigado pelo carinho e semana que vem tem mais Tributologia. Tchau, tchau, meu povo. Até semana que vem.